Aleluia, glórias a Deus. A mensagem de hoje tem como título Nos Dias de Noé, que conta-se no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 a 39, que diz: E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Glórias a Deus. Versículo 38 diz: Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Aleluia. Eles não escavavam sepulcros, não pensavam em um fim e nem em um juízo final. Aleluia. Eles não pensavam em um juízo final. Ele não tinha essa preocupação. Aleluia. Porque Deus, quando ele falou com Noé, Deus disse: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. E Deus disse para Noé preparar uma arca, construir uma arca. Aleluia. E Deus falou a Noé: Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Né? Sobre pessoas eram só estes, e também aos animais, né? Que Deus falou a Noé, especificou quais eram os animais que deviam entrar na arca. Então, Noé, ele é citado na Bíblia como pregoeiro da justiça, mas não é Noé, ele não apregou o evangelho, ele não pregou o evangelho, ele não pregou o Apocalipse. Não. Noé, ele não pregou a mensagem de fim e nem de salvação para ninguém. Noé, ele não apregou o juízo final para ninguém. A Bíblia não cita isso, né? Então, eles não escavavam sepulcros, não pensavam em um fim e nem em um juízo final. Eles não foram avisados, eles não se preparavam para isto. Aleluia. Na parte final do versículo 38 e no início do verso 39 diz: Até ao dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio. Noé entrou na arca e eles não perceberam, até que veio o dilúvio. Aleluia, aleluia. Então, eles só perceberam que Noé havia entrado na arca quando veio o dilúvio. Só que eles não tinham mais como entrar na arca. Por quê? Porque a porta estava fechada. E foi Deus quem fechou a porta por fora. Deus fechou a porta por fora. Aleluia. E a porta estava fechada. E Jesus é a nossa arca da salvação. Jesus revela-se como a porta. Ele diz: Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá. Aleluia. Só que a arca de Noé estava com a porta fechada e Deus fechou a porta por fora. Eles não tinham como entrar na arca. Eles não tinham como se salvar, porque o juízo já tinha sido decretado. Deus já havia dito a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face. Aleluia. E Deus mandou que Noé construísse a arca da salvação. Aquela arca foi a salvação para Noé e a sua casa. Aleluia. E Jesus é a arca da salvação, a arca da salvação da humanidade para todo aquele que crê. Aleluia. Glórias a Deus. Porque ele disse: Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que os levou a todos, né? É que diz. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aleluia. Então o dilúvio levou a todos naquela época, né? Jesus conta a parábola das 10 virgens, né? Que mostra que são 5 loucas, foram 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas, elas não estavam preparadas, né?
E as 5 estavam preparadas com azeite. Né? Elas estavam preparadas. As outras 5, não. Foram chamadas de loucas. Né? Aleluia. E a parábola das 10 virgens, ela nos ensina sobre a necessidade de vigilância e preparação constante para a volta de Jesus e o reino dos céus, mostrando que a fé, perseverança e preparação é uma responsabilidade individual, sim. A salvação, ela é individual. Mas em Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, mostra aqui: aquele que não cuida dos seus tem negado a fé. Aleluia. Então, meus irmãos, a salvação, ela é individual, mas nós temos também que cuidar dos nossos, estar preocupado com os nossos, interceder pelos nossos, pelos da nossa casa, da nossa família, orar por eles e levar a palavra, levar o evangelho de salvação. Aleluia. Aleluia. Que tem que começar de casa, meu irmão. Ensinar os nossos. Aleluia. Glórias a Deus. E Jesus finaliza a palavra com este conselho: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. Na parte final do versículo de Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, na parte final está escrito: vem o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Né? Ezequiel 7, 2. Na parte final do versículo está escrito: vem o fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. E Amós 4,12, no versículo final, na parte final do versículo está escrito: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aleluia. Prepara-te, ouvinte, para te encontrares com Deus. Aleluia. E por amor, Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E disse Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Pedidos de oração